Boa tarde a todos. Vamos iniciar nossa sessão. Vamos pedir ao Davi, o vereador Davi, fazer texto bíblico para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Leitura do livro de Marcos. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo, digo a todos: vigiem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Assim, havendo número regimental, declara aberta sob a proteção de Deus a 16ª sessão ordinária do primeiro período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano de 2017. Solicito ao vereador Éder Ferreira Martins para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Às 9 horas e 9 minutos do dia 12 de abril de 2017, o plenário do Borges de Araújo teve início a 15ª sessão ordinária do primeiro ano da 15ª legislatura, presidida pela vereadora Angelina Rodrigues Pereira. Iniciando esse trabalho legislativo, a senhora presidente, após desejar bom dia a todos, cumprimentar e agradecer os ouvintes da Rádio Capivari e os presentes plenários, justificou que o vereador Éder Ferreira Martins e o vereador Ivanei Pereira da Silva não puderam comparecer ao ato legislativo nessa data. Na sequência, a senhora presidente informou que os termos do artigo 74 do regimento interno, segundo o secretário da mesa certificou que os vereadores assinaram o livro de presença e, dessa forma, dentro do número regimental, declarou aberta sob proteção de Deus a 15ª sessão ordinária do primeiro ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Por continuidade desse trabalho legislativo, a senhora presidente convidou a todos para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando na sequência ao vereador Davi Vélez Vaz da Silva a leitura de trecho bíblico. Nos termos do artigo 78 do regimento interno, a senhora presidente declarou iniciado o expediente, solicitando ao segundo secretário, vereador Rosemar José da Silva, a leitura da ata da sessão anterior, que não tendo pedido de retificação ou impugnação declarada, aprovada pela senhora presidente, de acordo com o que determina o parágrafo 6 do artigo 89 do regimento interno, sendo assinada pelos senhores vereadores presentes ao ato. Ainda no expediente deste dia, conforme a previsão do artigo 79 do regimento, convidou o segundo secretário para proceder com a leitura das matérias constantes de pauta, que seguem anexas a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta, desse dia, conforme prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo único, inciso 3 do artigo 80 do regimento interno, a senhora presidente concedeu a palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Com a oportunidade que discursaram o vereador Marinho Borges de Araújo Filho, vereador Davi Vaz da Silva, vereador Carlos Cleito da Ferra Brantes e vereadora Neuza Jacinto Diniz. E a senhora presidente, vereadora Angelina Rodrigues Pereira. E não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência de quórum regimental, passou a ordem do dia, procedendo à segunda votação em relação ao projeto de lei 006/2017 do ilustre prefeito municipal, que dispõe sobre a transposição e transferência de crédito orçamentário com os poderes executivo e legislativo no vigente orçamento e das providências. Instante que colheu a opinião unânime dos seus pares pela aprovação do projeto 006/2017 com a emenda modificativa apresentada, restando assim a matéria aprovada definitivamente por essa Casa Legislativa,
motivo pelo qual encaminhou a assessoria jurídica para a confecção do competente autógrafo de lei. Ainda neste laborioso dia, a senhora presidente concedeu uso da palavra ao segundo secretário da mesa para a leitura do requerimento 038/2017, de autoria da vereadora Neuza Jacinto Diniz, que sugere ao Poder Executivo Municipal, bem como a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Estadual de Segurança Pública, a tomada de providências no sentido de disponibilizar segurança e ou rigidez no controle de entrada de pessoas no Colégio Estadual Oswaldo Rodrigues Camargo. Ao término da leitura, a autora da iniciativa defendeu a sua proposta. O requerimento 038/2017 contou ainda com manifestação da senhora presidente e, não havendo mais interlocutores, a senhora presidente submeteu o requerimento à votação, anotando a votação unânime dos edis e, por consequência, determinou desta forma sua remessa à assessoria jurídica para a emissão dos necessários ofícios. Finalizando as matérias pautadas para este dia, a senhora presidente concedeu uso da palavra ao segundo secretário da mesa para a leitura da decisão da presidência da Casa em relação à questão de ordem levantada em plenário pelo vereador Clarindo Borges Araújo Filho em relação à contradição existente entre o artigo 44, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município e o artigo 136, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Às 9h59, a senhora presidente, vereadora Janaína Rodrigues Pereira, encerrou a presente sessão, desejando bom dia a todos e agradecendo em seu nome e em nome do presidente do Diretório Municipal do Partido Verde, senhor Norberto, aos presentes, aos internautas e aos ouvintes da Rádio Capivari, convocando a realização do sessão ordinário para o dia 3 de maio de 2017, no horário regimental. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, lavrei esta, contendo 2 laudas que, se lida e for achada conforme, será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar e impugnar a ata? Senhor presidente, aí em questão de ordem não citou nenhum artigo, não, né? Só falou em questão de ordem. Por questão de ordem levantada em plenário pelo vereador Clarindo Borges Filho em relação à contradição existente entre o artigo 44, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município e artigo 136, inciso 1 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Ponto. E depois o qual prevaleceu ali, né? Não. Era bom que eu colocasse, senhora. Pode ser Porque retificado. aí já foi uma decisão, né? E não sei se as meninas registraram o livro de anotação de precedentes, mas que seja anotar lá também. Retificado. Convido o segundo secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes em pauta. Pode ser o primeiro? Pode ser o primeiro. Matérias constantes da pauta. Leitura da ata da 15ª sessão ordinária, apresentação do projeto de lei 11 de 2017, LDO relacionado a 2018, leitura dos ofícios 147, 148, 149, 150 de 2017, recebidos do chefe do Poder Executivo Municipal. São essas matérias constantes da pauta, senhor presidente. Conceda agora a palavra aos vereadores para tratar de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Eber Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento os internautas, os ouvintes da Rádio Capivari, que sempre nos acompanham. Eu só queria aqui levantar uma questão. Recebemos a visita na Câmara Municipal de alguns representantes da feira que ocorre ali nas proximidades da rodoviária e eles nos entregou um abaixo-assinado dos herdeiros com cerca de quase 1.000 assinaturas de pessoas que estão reivindicando a continuidade da feira naquela localidade, que se por acaso os ônibus viessem para ali, houvesse essa conciliação. Então, diante disso, eu entreguei para a Paula hoje essa documentação, pedindo para o doutor Marcelo confeccionasse um requerimento para ser submetido a uma votação aqui na Câmara. Eu, naquela oportunidade, até falei que o vereador que quisesse assinar, o doutor Marcelo tem a possibilidade de pôr o nome de todo mundo, e quem quisesse assinar, comungasse com esse entendimento, assinaria. Quem não quisesse,
quem entendesse de forma diversa deixava de assinar. Então, eu queria passar para vocês essa informação, que chegou até os postos dessa Câmara, me entregando essa documentação, onde eles solicitaram de nós vereadores, não foi um pedido direcionado diretamente a mim, me entregaram, mas foi para os vereadores, pedindo aos vereadores. Então, por isso que eu estou repassando essa informação. E já passamos para a nossa assessoria jurídica para fazer o requerimento, aqueles que concordarem, assinar. Era isso que eu gostaria de passar a informação. Obrigado, senhor presidente. Marino Borges. Senhora presidente, caros vereadores, eu gostaria aqui só de abordar um assunto aqui, que é sobre patronímico aqui nosso, de quem nasce em Abadiânia. Nós, há uns dias atrás aqui, nós discutimos a respeito, ou melhor, isso foi na legislatura passada, se não me engano, a respeito da concessão de um título abadianense para uma determinada pessoa. E nessa sessão, pela primeira vez, eu ouvi aqui dentro da Câmara tratar-se aquele que nasce em Abadiânia como abadiense. Eu achei muito estranho, até porque, em outras oportunidades, nós tivemos a participação aqui nas concessões de títulos cidadãos, as pessoas, e nós sempre tratamos como os que nascem em Abadiânia como abadianense. E assim era o que constava do site do IBGE, das informações do IBGE. E esse dia até levantei essa questão, até disse ao vereador Éder, que estava lendo naquele momento, abadianense. Aí nós chamamos o Dr. Marcelo, e o Dr. Marcelo nos apresentou que era abadiense, porque assim estava no site do IBGE. E eu não concordei muito com isso. Sempre que eu ouvia falar aqui sobre abadiense, parece que soava meio estranho. E o que eu fiz? Eu mandei um e-mail para o IBGE questionando a respeito desse patronímico. Por quê? Porque quem nasce em Abadia dos Dourados, em Minas Gerais, é considerado abadiense. Quem nasce em Abadia de Goiás é considerado abadiense. E assim é o que é certo, porque faz parte do radical da palavra. E questionei isso dizendo que o termo próprio para quem nasce em Abadiânia seria abadianense, assim como estava registrado no site do IBGE há um certo tempo atrás. E o IBGE me respondeu e corrigiu para abadianense. Hoje, quem nasce em Abadiânia, então é abadianense. E eu estou fazendo questão de falar isso aqui na sessão, porque eu gostaria que ficasse registrada em ata essa nossa intervenção junto ao IBGE, para que fosse feita a modificação do patronímico de quem nasce em Abadiânia, que daqui por diante é abadianense. Apesar de que já temos aí os títulos cidadãos concedidos e as pessoas foram tratadas por abadiense. Mas isso não importa, naquela época que vigeu esse termo, assim era considerado. E outro assunto também é que hoje os vereadores foram numa reunião com o governador, foi em Cidade Ocidental, onde foi assinado o convênio da GO 474, e eu não pude ir porque eu tinha um outro compromisso aqui em Abadiânia, até dei a satisfação ao senhor prefeito em razão da minha ausência. E quero aqui parabenizar a todos os vereadores que lá estiveram, tanto vereadores da situação como da oposição, o senhor prefeito, que hoje nós assinamos esse termo de convênio. E isso para todos nós, moradores de Abadiânia, é uma vitória muito grande e representada nas pessoas dos vereadores e do senhor prefeito. Então, vamos torcer aí para que realmente iniciem as obras, o serviço aí de topografia já iniciou, inclusive com marcações. Então agora nós estamos aqui ansiosamente aguardando o início dessas obras. Algumas pessoas me questionam nas ruas se o asfalto vai sair.
Eu sempre tenho afirmado que agora sim o asfalto vai sair, né, porque já está tudo encaminhado. E hoje veio mais uma confirmação, que foi a assinatura desse convênio. Então, mais uma vez, eu gostaria aqui de parabenizar. Gostaria de parabenizar o prefeito atual, o senhor José Diniz, o prefeito anterior, o senhor Vilmar Gomes Arantes, ao anterior ao Vilmar, doutor Itamar Vieira Gomes, e a todos os vereadores que de lá para cá vieram enfrentando esse problema, fazendo reivindicações, pedindo aos seus deputados, e até que enfim a obra saiu. Eu acho o seguinte, que nós devemos ver essa obra não como um trabalho só meu, ou só de um vereador ou de um prefeito, mas de um conjunto de pessoas que estavam e estão unidas para esse fim. Então agora o que acontece? Nós podemos celebrar aí o início dessas obras todos juntos, com um objetivo comum, que é trazer mais esse benefício para o nosso município. O nosso município já estava carente de um benefício dessa ordem concedido pelo governo estadual. Porque o governo estadual há muito tempo não concede um benefício desse tamanho para a nossa cidade. Eu acho que nem pequeno não conseguiu. Mas nós estivemos ali com o governador e ele foi muito claro ao nos dizer que nesses 2 anos finais de seu mandato, ele vai apresentar algumas obras, porque ele não tinha recursos para esse fim. Mas com a venda aí da CELB, ele reservou uma certa importância para terminar as suas obras e para fazer obras novas. Uma delas seria o asfalto do lago, assim como está acontecendo. E disse mais, e isso eu vi até pelas notícias nos jornais, que ele vai investir por volta de R$1 milhão em cada um dos 246 municípios. Então isso é do mínimo, né? Do mínimo em cada um dos 246 municípios. Então isso é muito importante. R$1 milhão para nós aqui na Badiânia já faz uma diferença enorme, né? A gente já consegue fazer muitas obras aqui no município. Muito obrigado, senhor presidente. Carlos Coito. Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores. Muito bem lembrado aí pelo vereador Clarino Borges. Essa reunião hoje eu acho que foi muito produtiva, né, pela Badiânia. Inclusive foi tirada uma dúvida dos prefeitos em questão da segurança. E o governador prometeu estar realizando aí um concurso para contratação de mais de 3.000 policiais aí para o estado de Goiás também, para dar uma melhorada na questão da segurança. E esse convênio da obra do asfalto da GO 474 realmente foi uma realização para a Badiânia e acredito que vai melhorar muito a questão do turismo ecológico aqui, que a gente sempre tem defendido isso, né? Parabenizar todos os vereadores que estiveram presentes também. Queria falar também de uma visita que a gente fez no Ministério da Saúde com a doutora Cristiane, que foi liberado lá uma verba que estava bloqueada de R$ 825.280 para a compra de equipamentos na área da saúde para o município de Abadiânia, que também vai dar um suporte a mais aí para a saúde em Abadiânia. Parabenizar o prefeito por mais essa conquista, né? Foi uma falta de documentação, então realmente precisava de uma atenção aí essa questão desse convênio ser liberado. E muito obrigado, boa tarde a todos. Vereador, só uma parte aí, eu só queria aproveitar um gancho dessas obras, como disse aí pelo Clarinha, pelo Cleito aí, e queria trazer também a menção aqui de uma disponibilização do dinheiro que o deputado João Campos mandou para a Badiânia. Há cerca de 30 dias ele me ligou, a gente conversando, eu tinha feito uma solicitação dentro de uma emenda para cá, uma vez que inclusive foi eu, o Max, o Hamilton, a gente fez uma visita para ele, e nessa oportunidade solicitamos para ele que ele disponibilizasse no município de Abadiânia uma emenda. Há cerca de 30 dias ele tinha me ligado, perguntando qual a área que eu achava que era mais importante no município. Nessa oportunidade eu falei para ele que eu achava que era importante ser aplicado na área de saúde, a gente está precisando muito de incentivos na área de saúde. E ontem,
ele me fez uma ligação me informando que já tinha tomado providência, já tinha assinado toda a documentação, disponibilizando a alçada de R$200 mil para a área de saúde aqui do nosso município. Então eu queria fazer menção também, inclusive constasse aí, consignasse isso aí, esse fato desses 200 mil que está entrando em caixa para o nosso município para ser aplicado, relacionado, e externar aqui o meu agradecimento a esse deputado por ter lembrado do nosso município. Obrigado. Só passar aqui o deputado que participou da emenda, né, que foi o Rubens Antônio, com uma emenda de 145 mil, João Campos, 200 mil, Alexandre Baldi, 230, e a deputada Magna Mofato, 250 mil, que deu um montante de R$825 mil e 280. Davi? Boa tarde a todos, boa tarde, senhora presidente, ouvintes da Rádio Capivari, internautas que nos acompanham. Hoje eu quero agradecer à secretária de Educação, após ter recebido reivindicações dos universitários da Faculdade Fama, onde a gente pediu para que ela pudesse sair um pouco mais cedo, porque os alunos da faculdade estavam chegando com um atraso de mais ou menos 45 minutos. Então, após feita aqui a reivindicação e o pedido deles, eu vi que um ônibus começou a deslocar para Anápolis um pouco mais cedo. Então, aí os universitários me procuraram novamente para agradecer e dizer que começaram a sair mais cedo e que eles não estavam mais tendo problema com o horário na aula. Então, quero agradecer aqui a secretária de Educação, dona Divina, por ter atendido esse pleito nosso. Também estava na cidade ocidental hoje, junto com a vereadora Neuza, a vereadora Angelina, Sérgio, Neném, Cleito, Nilton, e lá a gente pôde ver mais uma vez a boa vontade do governador em começar essa obra para que possa concluir ela o mais rápido possível. Na oportunidade, eu parabenizo a gestão atual, os vereadores e também todos aqueles que a longa data aí vêm correndo atrás e se empenhando para que essa obra pudesse chegar até nosso município. Muito obrigado. Neuza Diniz? Boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Capivari, nossos internautas, nossos vereadores, presidente da Câmara e todos aqui no plenário. Então, nesta tarde, eu fiquei muito feliz por poder, eu recebi uma porção grande de medicamento de alto custo como doação e foi repassado aqui para o nosso posto de saúde, na presença do Dr. Anderson, da secretária Alaís. E então eu fiquei muito satisfeita, porque eu sei que se a gente algo você consegue para o povo, para a população, isso aí muito nos gratifica. Isso me gratifica, não só a mim, como todas as pessoas que necessitam. Então, é isso aí, mais um muito obrigado. E dizer ao respeito do asfalto Corumbá 4, isso aí é uma obra que vem, nós estamos esperando por muitos e muito tempo, isso aí vem arrastando. Eu fui uma como subprefeita que andei com o ex-prefeito Vilmar Arante atrás dessa obra, né? E que agora vai ser concluída. Então é uma vitória não só nossa, é a vitória do município, é a vitória de todos que aqui residem, né? De todo o município. Mas o meu muito obrigada a todos. Não havendo mais nenhum orador escrito, declaro encerrado o expediente. Verificar a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Vereador Éder Martins, para fazer a leitura do projeto de lei número 11/2017, LDO 2018. Senhor presidente, eu estou verificando aqui, a LDO, como é de ato aqui, nossa aqui, esse aqui é bem extenso, tem cerca de, eu acho que dá umas 100 folhas isso aqui, em letras pequenas. Além de ficar cansativo a própria ouvir quem está aí, eu queria sugerir na presidência, e se os vereadores concordarem, de dispensar a leitura disso aqui e enviar para nós através de e-mail, de alguma outra forma. A gente tem até mais oportunidade de dar uma olhada nisso em casa, porque realmente é bastante extensa a LDO, se os vereadores concordarem.
Os vereadores concordam com a proposta da vereadora Eder Martins? O PC me ligou agora. Pelo menos o ofício, né? Ligou. Eu vou ir amanhã, à tarde, ou sexta de manhã, viu? Vamos fazer a leitura do ofício e da mensagem justificativa. Para você mesmo. Ofício 140, 2017. Beleza. Abadiane, aos 3 dias de abril de 2017. Eu vou Referência: fazer encaminha o projeto de lei 01 de 2017. Senhora Presidente, sirvo do presente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei 011 de 2017 que, abre aspas, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 da outras providências, fecha aspas. Ao ensejo, o novo protesto elevado ao preço de distinta consideração, José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal. A Sua Excelência Angelina Rodrigues Pereira, presidente da Câmara Municipal de Abadiânia. Passa agora a fazer a leitura da mensagem justificativa. Projeto de Lei 011 de 2017, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos vereadores. Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal, o anexo Projeto de Lei 011 de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2018 e da outras providências, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal e artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Observa-se que o projeto de lei de diretriz orçamentária para o próximo exercício está sendo elaborado de acordo com os programas de governos contidos no Plano Plurianual para o período de 2018 a 2021 e as novas exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo ser destacado os anexos de metas fiscais, atendendo assim ao princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas. Expostas, destarte, as razões ensejadoras dessa iniciativa, que esperamos permita uma ampla e democrática discussão entre os poderes legislativo e executivos. Vimos submetê-la ao exame dos novos vereadores, encarecendo, seja devolvida para a competente sanção até o encerramento do primeiro período da atual sessão legislativa. Nessa oportunidade, transmitimos a Vossa Excelência os nossos mais sinceros cumprimentos. Gabinete do Prefeito Municipal, 29 dias do mês de março de 2017, José Aparecido Alves Diniz, Prefeito Municipal. A cópia vai ser enviada para todos os vereadores, tá? Logo em seguida, depois a matéria vai para a assessoria jurídica também para fazer a emissão de parecer. E passo também a palavra agora ao vereador Eder Martins para fazer a leitura dos ofícios. Número 147, número 148, 149 e 150 de 2017, recebidos do chefe do Poder Executivo Municipal. Passo agora, senhores vereadores, a fazer a leitura do ofício 147 de 2017. Senhores vereadores, acuso o recebimento do ofício supla para encaminhar a Vossa Excelência os documentos e as informações pertinentes à obra de construção, cobertura da quadra na Escola Municipal Professora Maria Esther Fonte Coelho, especificamente sobre as torres de arços que foram removidas no local. Ao ensejo, remove o protesto de elevado apreço e distinta consideração, José Aparecido Alves Diniz, Prefeito Municipal. Respostas. Ofício 019/2017. Senhor Prefeito, em atenção ao ofício 59/2017, encaminhado ao senhor Prefeito na data de 6 de março de 2017, solicitando informações sobre a retirada dos pilares da Escola Municipal Professora Maria Esther Fonte, informa o seguinte. Conforme anexo 1, foi atestado no dia 19 de 11 de 2014, pelo engenheiro Francisco J. Batista, um boletim de medição no que foi executado na obra da quadra da Escola Municipal Professora Maria Esther Fonte Coelho, para a realização do primeiro pagamento à empresa responsável, sendo que nessa medição não constava estrutura metálica. No dia 21 de 11 de 2014, foi feito um memorando solicitando o pagamento e no dia 24 de 11 de 2017, foi realizado o pagamento. Conforme anexo 2, uma fiscalização foi feita no dia 16 de 4 de 2016 pelo supervisor do MEC, Gustavo Machado Amorim,
comprovando que a obra continha diligências que já haviam sido apontadas à empresa para que fossem sanadas. Falta de placas do FNDE e da empresa responsável pela execução da obra e falta de isolamento da escola. A implantação da obra gera um desnível entre a escola e a obra, comprometendo a acessibilidade. Não foi realizada a medição e pagamento de estruturas, portanto, elas constam como não aplicadas, existindo ainda o valor destinado à estrutura para ser repassado à empresa que ganhar a nova licitação. O sistema estrutural foi alterado, não sendo executadas as barras roscadas e furo nas chapas de fixação da cobertura, e sim sendo soldadas. Ao analisar as estruturas metálicas, comprovou-se também que elas estavam desalinhadas umas das outras. Não foi autorizado pela Prefeitura a continuidade da obra para liberação de novos pagamentos, até que fossem sanadas as diligências. Então a obra foi abandonada pela construtora Félix Limitada ME, encontrando-se hoje no CIMEC como paralisada. Após o abandono da obra pela construtora Félix Limitada ME, foi então montado um processo judicial para a retomada da obra, mas a mesma não se pronunciou para que não fosse perdido o recurso federal do FNDE. Da obra foi realizada uma segunda licitação, que é a tomada de preço 01 de 2016, onde a empresa Premolini Engenharia e Construções Limitadas, EPP, assinou o contrato para conclusão da obra, mas depois de fazer uma visita à obra na quadra da Escola Municipal Professora Maria Esther Fonte Coelho, a empresa foi avisada das divergências e a não execução dos pilares. Passados então 69 dias desde a assinatura da ordem de serviço, a empresa Premolini Engenharia e Construções Limitada, EPP, rescindiu o contrato. A retirada dos pilares foi autorizada, pois eles não foram pagos nem executados de acordo com o projeto do FNDE. E suas especificações, item 7, portanto, gerou mais uma diligência a ser sanada em contrapartida da Prefeitura, sendo que existe a verba para que ele seja feito de forma correta, para que uma nova licitação pudesse ser realizada para a continuidade e término da obra. Atenciosamente, Divina Ferreira Belo Nascimento, secretária de Educação. Juntamente com essa resposta do ofício e resposta apresentada ao prefeito pela secretária de Educação, foi feito juntada aqui de demonstrativo de pagamento em 2014, no valor de R$ 34.592,30, feito à empresa Construtora Félix Limitada ME, e outros documentos sobre a estrutura metálica e cobertura, que ficou no valor de R$ 23.320,70, a ordem de pagamento relacionada a essas torres, pagamento do Conselho Regional de Engenharia, outros documentos pela secretária de Educação da época solicitando pagamentos e o contrato que foi firmado entre o município e a empresa vencedora da licitação. São esses os documentos que foram juntados. Senhora Presidente, como fui eu o autor desse requerimento aqui, e a resposta foi dirigida em decorrência de um requerimento de minha autoria, eu gostaria de que o senhor me concedesse a palavra só para me fazer uma informação a respeito disso aqui. Breve, né? Gostaria de falar aqui o seguinte, eu andei dando uma olhada, senhores vereadores, relacionado a isso aqui, e o que aconteceu foi que a licitação foi realização da obra global, ou seja, serviços, a licitação foi para a realização de serviços e material. Então, o que aconteceu? Foi feito, pelo que eu entendi aqui, uma parte do serviço, e a empresa recebeu um valor que inclusive está aqui, R$ 37 mil, e posteriormente, uma empresa que tinha recebido da ganhadora, que era prestadora de serviço, foi lá, colocou essa estrutura metálica,
e por não ter recebido da empresa que ganhou a licitação, foi lá e retirou as estruturas metálicas daquele local. Pelo menos é isso que eu estou entendendo que aconteceu pela informação que foi nos passada. Eu queria dizer que eu entendo, com devido respeito, totalmente irregular e ilegal esse procedimento. A partir do momento que o patrimônio é incorporado ao patrimônio do município, não pode dessa forma ser retirado, exceto se houvesse uma ordem judicial. Para ele, ora, ali já incorporou o patrimônio do município, foi feito o levantamento, inclusive essas estruturas eram necessárias, até agora para as outras obras que iriam ser feitas ali, a cobertura. Se não houvesse as estruturas, nem a cobertura não tem como ser colocada. E a licitação foi para tudo isso. Então foi feito as estruturas que foram colocadas no local. Olha, senhores vereadores, entenda meu raciocínio aqui do que aconteceu. E essa firma terceirizada, por não ter recebido de quem ganhou a licitação, se sentiu no direito de ir lá e retirar essas estruturas metálicas ali. No meu entendimento, com a devida vênia, quem entender de forma diversa, totalmente irregular e ilegal. Porque a partir do momento que colocou ali, aquilo incorporou ao patrimônio do município, que se encontrasse outro meio, tentasse receber através de uma ação de execução contra a empresa ganhadora da licitação, que foi ela que recontratou essa outra empresa, ou que pedisse uma ordem judicial para a remoção daquilo ali. Mas ir lá na escola e retirar aquela estrutura, no meu entender, foi um procedimento errado e ilegal, porque aquilo incorporou ao patrimônio do município. O que nós, vereadores... Foi nessa administração ou na administração passada? Foi pago na administração passada o valor de 30 e poucos mil reais, e agora, recentemente, foi lá e tiraram. Mas eu acho que essa retirada lá aconteceu na administração passada. Pois é, mas aí o que nós podíamos olhar? Eu não estou aqui, muito válida a colocação do Clarim, não me pergunto, foi na administração passada ou nessa. Eu, na verdade, nem não estou aqui olhando quando ele foi. Seja na administração passada, seja nessa, qualquer uma que seja retirada, no meu ponto de vista, está ilegal, irregular. Então, o que nós poderíamos fazer? A gente tomar uma providência no sentido de fazer essa empresa que foi lá e tirou dessa forma aí, de forma, está irregular isso. Incorporou o patrimônio, vai lá, não recebeu, vai lá e corta e tira. Então, eu até, a minha solicitação nesse momento, senhor presidente, é para pegar um parecer da nossa assessoria jurídica para ver o que a gente pode ter feito, o que pode ser feito, o que a gente pode fazer, inclusive para colaborar com o município, para você tomar uma providência relacionada a isso. Obrigado. Passa a leitura agora, senhor presidente, a leitura do ofício 148 de 2017. Autógrafo de lei 271 de março de 2017. Senhora presidente, tenho presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência a lei 824, sancionada em 11 de abril de 2017. Ao ensejo, renovo protesto de elevado apreço e distinta consideração, José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal. A sua excelência, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, de vice-presidente da Câmara Municipal de Abadiânia. Ofício 149 de 2017. Referência, autógrafo de lei 273, de 5 de abril de 2017. Senhora presidente, encaminha a Vossa Excelência a lei complementar número 028, que foi sancionada em 12 de abril de 2017. Ao ensejo, remove o protesto de elevado apreço e distinta consideração, José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal. Ofício 150 de 2017. Senhora presidente, a parte de cumprimentá-la, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência a Lei 823, que foi sancionada em 12 de abril de 2017. Ao ensejo, renova o protesto de elevado... ofício 150, né, que é a parte complementar, sirvo do presente para encaminhar a Vossa Excelência a Lei 823, que foi sancionada em 12 de abril de 2017. Ao ensejo, novo protesto de elevada estima e distinta consideração, José Aparecido Alves Diniz, prefeito municipal, a sua excelência, vereadora Angelina Rodrigues Pereira, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, eu gostaria de dar uma sugestão aqui, quando for elaborar a pauta, vamos, por exemplo, colocar o ofício 147, fazer referência para a gente, futuramente, quando pegar essa pauta, saber o que é. Qual a matéria que era? Qual a matéria que é.
Concordo, aceito, bem posicionada a sua posição, Clarine. No próximo a gente vai estar encaminhando. E vamos encerrar nosso expediente agora, porque nós temos posteriormente uma reunião com o prefeito. E não tendo mais nenhuma matéria em pauta, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a sessão ordinária para amanhã às 9 horas. Agradeço a todos, a presença de todos que se faz presente aqui, nossos funcionários, nossos internautas e o pessoal da Rádio Capivari que está nos ouvindo. Muito obrigada e boa tarde a todos.